Opa, boa noite, turma. Comenta aí se vocês estão me ouvindo corretamente. O pessoal terminando de entrar aqui, a gente estava aguardando. Tudo ok? Bom demais, bom demais. Vamos lá então. Vou me apresentar para a turma que ainda não me conhece, né? Sou Fernando, aqui responsável pelo desenvolvimento aqui dos produtos da Faftec. Sou também um dos fundadores. Estamos aí há 15 anos é, à frente do desenvolvimento de produtos. E vamos tirar esse tempo aqui agora para a gente falar sobre o Customize, né? A gente está com um grupo, tem uma das grandes demandas, quando a gente falou anteriormente sobre os treinamentos de câmera, o pessoal posicionou, né? E constantemente ainda no grupo a gente tem muita dúvida, né? Então a gente preparou esse momento aqui para dar uma repassada nessa informação. Não dá para falar sobre tudo, tá? Então a gente vai priorizar algumas coisas que são realmente mais relevantes. Customize esse assunto para a gente falar um dia todo, mas vamos falar realmente das coisas mais relevantes e que realmente pode trazer resultado para vocês mais de imediato e que muita gente já tem feito, tá? Então, vou abordar com vocês aqui. A gente vai apresentar rapidamente o Customize. A gente vai abordar aqui de duas formas. Um pouco mais superficial para a turma que está entrando agora, que está conhecendo o produto, e tópicos mais avançados, porque tem uma turma aqui que já usa bastante, né? Está fazendo aí uma quantidade boa de carros e a gente vai ter tópicos também avançados para essa turma, tá? A gente vai demonstrar aqui na prática rapidinho o primeiro contato e essa questão da utilização dos créditos, tá? Vamos colocar um pouco de estatísticas de uso do Customize, tá? As funções que são mais utilizadas, porque a gente acredita que isso deu um norte para vocês, até para entender o que vai priorizar com o cliente, para estar ofertando, o que a turma já tem feito, tá? Então a gente vai falar sobre essas estatísticas. E aí a gente entra efetivamente na proposta aqui do treinamento, que é pelo menos as principais funções. A gente está abordando aí algumas centrais multimídias e está falando sobre as funções, tá? Como não vai dar para estar falando sobre todas as funções, são mais de 1.000 funções, a gente vai estar mostrando para vocês como vocês conseguem explorar as demais e como conseguem estar ali fazendo essa confirmação, essa verificação de se o carro realmente tem, quais que tem, para poder estar ofertando para o cliente e como está explorando ali o modo demo, tá? Depois a gente abre para perguntas e respostas após esse período, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a proposta do Customize, né? O Customize surgiu com uma proposta de codificação multimarcas, né? A gente tem aí várias ferramentas no mercado que fazem ativações de funções. Cada montadora tem a sua específica, na verdade, né? Mas que acaba ficando inviável para a loja ter todas essas ferramentas, né? É, Devido ao custo e à quantidade de ferramentas, né? Então a ideia é que seja uma ferramenta de codificação multimarcas com foco em funções realmente úteis para o dia a dia da loja de acessórios, tá? Com, com o Customize, a gente acaba substituindo várias interfaces nossas e dos concorrentes, né? Porque ele faz várias das funções que a gente tinha hardware para ativação de câmera, para desbloqueio de vídeo, né? Vocês devem ter conhecido VFVW, VFVW3, se não me engano, fazia desbloqueio por OBD, várias nossas interfaces de câmera também que são substituídas pelo Customize porque simplifica e reduz estoque e várias outras vantagens que a gente vai estar falando em seguida, tá? E também tem várias outras personalizações, além da substituição desses produtos, né, tem várias outras funções aí de personalização, chegando, alguns carros da Volkswagen chegam a ter 70 funções. Quando a gente falou aí da substituição, né, esse aqui é um leque aí de interfaces de volantes que foram, ou de interfaces de câmera que foram substituídas, né, então a gente tem diversas interfaces que foram substituídas, mas para a gente acredita que a evolução é nesse caminho de ter um produto mais competitivo, de ter um produto que vai estar reduzindo estoque, e que a gente consegue entregar para vocês atualizações mais rápidas, né? Porque quando a gente trabalhava com as interfaces de câmera, tipo, a gente trocava o software do carro, igual aconteceu muito com o Argo, né? E aí a interface não consegue estar conectada e recebendo essas atualizações
da forma como a gente consegue fazer com o Customize. Então, com o produto conectado, o que acontece? A gente consegue entregar essas atualizações e vocês vão ter um produto aí também que vai estar preparado para os próximos carros, né? A gente está aí na expectativa, né? Volkswagen anunciando aí o Terra, a Fiat falando do Panda, que é o sucessor do Argo, e a certeza que a gente tem é que muito provavelmente o Customize vai ser a ferramenta e ele já está preparado para a gente estar trabalhando com esses carros. Então, uma ferramenta que você faz uma aquisição uma vez, recebe atualizações, já tem uma gama boa de carros e funções, e à medida que vão tendo os lançamentos, a gente vai fazendo essa adição e vocês recebem rapidamente, como já tem feito, tá? Então, uma ferramenta para agora e para o futuro. O foco em eficiência e logística que a gente fala você vai precisar de menos estoque, porque você não vai precisar desses produtos todos, e aí você imobiliza menos recurso, né? E pode estar investindo em outras coisas na loja, e porque você não vai ter essa demanda, porque ou você estoca o produto, ou você precisa de um atendimento rápido e corre o risco de perder venda se você não tiver uma agilidade ali com o distribuidor, tá? Então, o Customize, ele acaba trazendo essa otimização em logística, você não precisa de desembolsar em estoque, tá? Você vai pagar quando usar. A gente traz aqui uma curva do Customize, a gente começou esse grupo, o grupo do Customize, que a maior parte da turma que faz parte, começou com um grupo da turma que fazia testes lá no início, tá? E era um grupo das pessoas que estavam testando, inicialmente para a Volkswagen, e desse grupo foi crescendo, né, organicamente, alguns convidando outros, e de repente esse grupo já estava chegando a 200 membros, e ativamente contribuindo, trocando ideias, se ajudando, e a gente decidiu que precisávamos divulgar esse grupo para ele crescer, para essa informação chegar a outras pessoas, e o Customize vem crescendo aí junto também com o grupo. Então essa curva é de crescimento aí dos últimos 3 anos, né? Primeiro ano ali a gente estava só com Volkswagen e com os primeiros carros, e aí essa curva de crescimento, a expectativa é que até meados desse ano a gente chegue aí a 4.000 carros por mês que a turma está fazendo aí ativação, tá? Então essa é a curva de crescimento do Customize. Isso é resultado da adoção por parte das lojas, né? A gente tem hoje aqui a maior parte das funções sendo feito pelas lojas e o nosso foco de trabalho é principalmente aí para as lojas. Daí esse esforço em estar em contato com vocês, está levando informação, tá? A gente vai fazer uma demonstração prática para a turma aí que já está utilizando há um bom tempo. Alguns detalhes são importantes, mas para a turma que não teve contato ainda com o Customize, vai ser o momento de ver aí como funciona. Então a gente está com o carro aqui do lado, acabou de conectar o Customize na porta OBD. O Fred vai me passar aqui o celular, mas os passos são aquele lá. A gente vai conectar na porta OBD. Humberto, a apresentação de slides está saindo para a turma? Ah, tá. O Humberto pediu um tempinho que vai estar colocando a apresentação de slides para vocês que vocês não estão acompanhando. Você consegue colocar a tela do celular para eles irem acompanhando aqui? Tá. Então, o passo a gente vai conectar na porta OBD. Como que o Customize funciona? Ele lê os módulos do carro e as funções que a gente já tem para os módulos que foram testados, ele vai listar elas, tá? E vai disponibilizar essas funções e a gente vai poder fazer a ativação, a atuação nessas funções, tá? Nesse ponto, uma das coisas que a engenharia fica à disposição, né, é que a gente tem um leque de módulos, principalmente Volkswagen, até que eu mencionei lá no grupo que a gente já, antes do lançamento foram feitos testes mais de 1.000 carros, mas que frequentemente, né, acontece à medida que muda um ano, sai um part number de um carro novo, né, um módulo novo. Estamos com um probleminha técnico aqui, o Humberto já está acertando ali a apresentação. Estamos voltando. Estamos de volta, Humberto? Estamos de volta e com a apresentação. A princípio, a apresentação vai estar cortando aí um pouco aí do lado, tá, Humberto? Tá ok?
Tá ok, então? Não, beleza, então podemos continuar aqui. Então vocês estão vendo a apresentação, essa tela aí desses passos que a gente falou, e para quem tá começando agora, então é isso, conectou na porta OBD, ele vai listar as funções que aquele carro tem, tá? É, e já vai disponibilizar as funções. Claro, tem um passo antes, né, que é a primeira vez que você conecta, ele pede para você criar uma senha, tá? Então, a primeira conexão, você vai criar a sua senha, essa senha é sua. Se você perde essa senha, nosso suporte técnico consegue te ajudar a recuperar uma senha master, tá? Aí você vai estar entrando com seu login e vai entrando com sua conta. Se você não tiver uma conta, você cria uma conta. Eu vou conectar aqui no meu, tá aparecendo a tela para eles, Humberto? Tá a tela? Então vou fazer esses passos ali para quem está tendo o primeiro contato. Então a gente está aqui do lado com o Volkswagen Polo. Polo não, Virtus 2025, 2025 esse carro? Tá com a chave ligada, Carlos? Acho que eu tô com a distância, eu tô na distância aqui maior, só um instante. Deixa eu aproximar. Conectar. Se eu ter que aproximar lá, então vou conectar aqui no Customize. Ele fez a leitura de funções. Vocês estão com a minha tela aí também, né? Tá com a minha tela aqui. Tá. Essa mensagem que aparece inicialmente, a gente está num carro aqui que tem proteção SFD, tá? Então, é bem importante vocês se atentarem a essa mensagem que aparece quando vocês conectam, ou mesmo quando vocês estão explorando o demo de um carro, tá? Por quê? Aqui a gente está avisando o seguinte, cara, esse carro tem alguns módulos com proteção SFD, que a gente vai estar falando em seguida, que são módulos que têm bloqueio, tá? Ele fala aqui da questão da utilização do adaptador, tá? Da questão da utilização do adaptador. Eu vou estar fechando aqui o aviso, então a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Eu vou entrar aqui em uma função. Esse carro aqui está com a câmera desativada. Vou estar fazendo aqui a ativação. Esse passo que eu estou aqui agora, ó, a gente fez de propósito. Esse carro aqui não tá ativado ainda nessa conta, tá? Então a gente tá aqui com nesse ponto de fazer a ativação. Eu vou clicar em ativar. Se eu tiver um crédito, ele já vai utilizar um crédito aqui da minha conta. Nesse caso aqui eu já tinha um crédito, então já fez ali o processo de ativação. A multimídia ali está reiniciando, tá? Então aqui nesse caso já foi feita a ativação. A gente vai estar colocando aqui logo em seguida alguns pontos, né? Então esse caso aqui eu já tinha o crédito. Caso eu não tivesse o crédito, eu poderia estar comprando esse crédito tanto aqui pelo aplicativo, tá? Então, eu continuo ali espelhando o aplicativo, Humberto. Eu vou mostrar aqui. Eu vou em menu, pacotes e carros. Tá espelhando a tela aí? Humberto vai espelhar aí pra gente. Nessa distância aqui eu não vou conseguir. É. Mas eu vou colocar para vocês. Você vai em menu, pacotes e carros, você tem a opção de comprar pelo app, tá? Então, você tem a opção de fazer essa compra pelo app, mas a gente tem também a loja de créditos do Customize, que a gente consegue fazer uma venda ligeiramente um pouco mais barata. Por quê? Porque na loja de aplicativos a gente paga comissão para eles, tá? Então você pode comprar pelo app, se você tiver com uma urgência, você pode fazer essa compra pelo app. E se você tem mais tempo, faça a compra lá pelo site que você vai pagar menos, tá bom? E já fica com o crédito. No próprio app e no site você consegue acompanhar os relatórios, tá? De quantos créditos você tem, quais os carros que você já fez, tá? Vou mostrar esses relatórios logo em seguida. E a gente tem ainda outras duas funções importantes, que é... Deixa eu conectar aqui novamente aqui no carro, Humberto. Você consegue espelhar aí para ele aí? Pra eles aí? Humberto vai conectar ali.
Tá, então, enquanto o Humberto prepara ali, aí o Carlos faz para a gente, eu acompanho. Eu quero mostrar aquela parte da atualização. Essa parte que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: para a turma aí que já trabalha com o Customize, e às vezes você chega num carro, faz a conexão e você está com a chave desligada, por exemplo, ou com alguma daquelas condições que às vezes não abriu o capô, e aí ele vai te dar a mensagem. E ao invés de você desconectar e conectar novamente, você pode só pegar e arrastar naquela tela, que ele faz a leitura novamente dos módulos, e aí você consegue utilizar sem ter que desconectar e conectar novamente, tá? Então essa parte que eu coloquei ali, que é a parte do arrastar para baixo ali para atualizar é, novamente ali as funções, tá? A gente falou dos créditos, então aqui tá os pacotes de crédito lá no app, no site, tá? O preço vai progredindo à medida que a quantidade vai aumentando, a gente consegue redução nos preços. É, no próprio site você tem os relatórios, então você tem um relatório de quantos créditos você comprou e a quantidade que ainda está disponível daqueles pacotes, a data e todos os detalhes que você precisa. Você consegue ver também quais carros você já fez e cada crédito te libera a utilização por 5 anos. Então ele vai ali ainda te dar esse detalhe, cara, quantos dias falta ainda, quantos dias está liberado esse crédito, né? Porque o crédito ele é para um veículo por 5 anos, tá? Você pode fazer qualquer função, então você tem nesse relatório aí essas informações de quais chassis que você tem e quanto tempo ainda resta. E quem trabalha com terceirização, ou até para a loja, né, para ter o controle, que é final do mês quero saber quantos carros foram feitos, você pode utilizar esse relatório aqui para estar fazendo essa conferência, tá bom? A gente vai falar de alguns carros que a gente precisa de um adaptador específico. Aqui, esse carro aqui, a gente não precisou de um adaptador, que na verdade esse carro eu falei 25, mas ele é 2024, então nem precisei do cabo OBD, tá? O 25 já precisa. E são esses três modelos. A gente tem para a Volkswagen, que é esse que eu vou exemplificar já, para Virtus, Nivus, né? A partir de 2024, então 25, e T-Cross. 2025 em diante, a gente tem o adaptador OBD-VW. Por quê? Adicionaram um bloqueio no gateway e o OBD ali direto não consegue comunicar com os módulos, tá bom? A gente tem caso de Fiat e Jeep, que também tem um bloqueio, então a gente faz uma conexão pós o gateway, que é onde a gente tem a conexão direta com os módulos, tá? Então a gente tem o cabo OBD-SGW para Fiat e Jeep, e Peugeot e Citroën, tá? Peugeot e Citroën fala de 208 C3, porque ele tem uma pinagem no OBD diferente. Então, se você tem um Customize, é sempre bom ter também esse kit aí dos três cabos, porque qualquer carro desse que aparecer, além de todos os outros, você consegue atender sem problemas, tá? Uma pergunta que surge às vezes o pessoal tem um cabo SGW de outro fabricante, tá? E por uma particularidade, esse cabo não é compatível. Então, uma das posições de rede CAN não é compatível, então acaba não sendo possível utilizar, tá? Então precisa ser o da Faftec, tá bom? Quando a gente fala de Fiat e Jeep, uma dúvida que sempre surge, né? A questão do alinhamento de proxy, né? O que é o alinhamento de proxy? Tá? E o que isso tem a ver com as funções? E a gente tem, com alguma frequência, casos do odômetro piscando, e aí para a gente entender por que isso acontece, né? Até no mês passado eu pedi para a turma, ó, a gente vai abrir aqui a leitura de Fiat Jeep, vai ficar mais longa um pouco, que a gente estava mapeando os últimos módulos que estavam ocorrendo de não estarem sendo detectados pelo Customize, e a gente fez isso, então a gente não vai ter esse problema mais em relação à falta de módulos, mas tem algumas outras condições que são bem importantes de se atentar. Mas vamos entender o que é o alinhamento de proxy, tá? A, a Volkswagen, por exemplo, quando você faz a programação de uma função, você faz naquele modo específico. Estou programando câmera, eu programo na central multimídia, tá? Da Fiat, ele tem um sistema diferente. Toda a programação precisa ser feita em todos os módulos do carro, tá?
Então a gente está falando aí de um mob com 12 módulos, né? Que você está falando de ar-condicionado, central multimídia, conforto, central elétrica, tá? E vários outros. Então, estou falando de um mob com 12 módulos a um Renegade com até 25 módulos, tá? Todos esses módulos precisam ser programados, tá? Por isso, precisam ser programados exatamente iguais, porque se um módulo desse fica sem programar, na hora que você liga a chave, ele avisa lá para o painel, ó, eu tô com um módulo aqui que está com um setup diferente dos demais, e é a hora que ele alerta lá, piscando o odômetro, tá? Então, o alinhamento de proxy nada mais é do que garantir que todos os módulos recebam essa mesma programação da ativação de funções, tá? Então, quando a gente faz uma função, ativei a câmera na central multimídia, a gente informa para todos os outros módulos e programa eles informando também essa mesma informação, tá? Então, isso basicamente é o alinhamento de proxy. Ah, eu posso utilizar o Customize só para fazer alinhamento de proxy? Sim, se você faz qualquer função, se você faz qualquer ativação com o Customize, automaticamente a gente está fazendo isso. Então, se você não precisa só alinhar o proxy, você pode ir lá e programar uma função com o mesmo valor que está de fábrica, mesmo desativado, ele já vai fazer esse processo de alinhamento, tá bom? Humberto então, a gente está conectado aí no carro? Tá? Tá conectado aí já? Vou mostrar esse processo. O Humberto vai compartilhar a tela do celular ali. O Carlos está lá mais próximo do carro lá e vai fazer para a gente, que é o processo de. Ele já está conectado no carro, né, Carlos? Ele vai só arrastar para baixo, tá? E aí ele refaz a leitura dos módulos, tá? Então, no dia a dia, isso aí é bem útil, porque você acabou de fazer a conexão, a chave estava desligada, você não precisa voltar lá e começar do início, tá bom? Tá? Então, eu queria mostrar isso para vocês na prática, porque eu não sei, a gente não tem essa informação se vocês já tinham conhecimento disso aí, se realmente estão utilizando, mas no dia a dia ajuda bastante. É isso aí, era só para mostrar esse processo aí, tá bom? A gente mencionou, né, que as atualizações são online. E a gente separa isso em duas partes aqui. As funções, né? As funções são liberadas imediatamente, né? E quando você faz aquele arrastar para baixo, então, por exemplo, se você tiver com, tive aqui um carro que faltou determinada função, entrou em contato aqui com o Humberto e ele adicionou para você. Ele vai pedir para você só arrastar para baixo, que essa nova função já vai aparecer para você. Então é imediato, tá? Quando a gente tem adicionar um novo protocolo, uma atualização em nível de firmware da peça, aí aparece aquele aviso para vocês, ó, temos atualização do Customize sobre tal e tal assunto, e aí vocês escolhem ou não atualizar, tá? Então a gente separa essas duas atualizações, mas de todo modo as duas são muito práticas e garante que vocês tenham o Customize sempre atualizado e preparado aí para os novos carros que a gente for adicionando, tá bom? A gente precisa falar também de veículos com bloqueios, né? O pessoal sempre pergunta, né? É um desafio aqui para a gente. A gente teve o sistema do MyLink 3 funcionando por um bom período, né? E depois a gente teve o bloqueio, tá? Então a gente continua com o bloqueio do sistema do MyLink 3, tá? Continuamos buscando alternativas para resolver, tá? Não desistimos, não desistimos, tá? E da Volkswagen recentemente tem alguns modos que a gente não está conseguindo acessar, tá? Então tem uma janela então de 24 em diante que a gente não está conseguindo acessar, principalmente o painel, que é um item bem relevante, e central elétrica, que faz o controle ali de luzes, tá? Então a gente continua buscando alternativas para esses dois casos, tá bom? Antes ainda de entrar aí nas funções mais que a gente considera mais relevantes e que a gente considera baseado em números, né? Então a gente traz esses números aí para vocês terem também essa ideia do que está sendo feito, porque o que está sendo feito normalmente vai ser o que está mais disponível no mercado, então é o carro que mais vai entrar ali na loja ou o carro que mais está precisando da função, né? Então, então a gente fala aqui do Polo, que está na liderança, esses números são dos últimos meses, então a gente tem Polo, Renegade, a gente vai falar da função que está sendo, que colocou o Renegade nesse ranking aí em segundo lugar, né? Argo era líder até 3 meses atrás, né? Por particularidade de mercado também diminuiu um pouco. T-Cross tem crescido bastante, tá?
Pulse sempre se mantém ali porque tem uma demanda boa de câmera, tá? E aí vai, a gente colocou 25 carros aí, depois a gente vai estar passando esse material para vocês, tá? Para vocês terem esses números aí detalhados, que acho que pela apresentação a leitura aí pode ficar limitada, tá? Então aí, dito isso, vamos efetivamente para as funções que a gente falou, são mais de 1.000 funções, a gente ia levar horas aqui, talvez até dias para falar de tudo, mas vamos falar sobre o que é mais fácil para a loja vender. é, e aí a gente aborda cada um dessas principais, tá? Então a gente começa com esse cara aqui, que é o VW Play, tá? Tá presente aí em modelos Polo, Virtus, Nivus e T-Cross desde aí de 2018. Então a gente está falando aí de uma quantidade grande de frota circulante e uma quantidade grande de carros novos sendo vendidos, tá? Principalmente ativação de câmera. A gente teve treinamento de câmera, né? A gente falou disso. Mas tem o desbloqueio de vídeo também, que é bem relevante. A turma consegue vender esse aparelho, toca vídeo pelo USB, é um dos poucos que toca vídeo pelo USB. Você consegue fazer aí o desbloqueio do vídeo, tá? Tem dezenas de outras funções, a gente não vai entrar nelas aqui, mas vocês podem, a gente vai estar mostrando para vocês como está explorando isso. Então, o top 1 aqui, então, VW Play. Chegou um carro com VW Play, cara, confere se tem câmera, confere se o vídeo já está desbloqueado e oferece para o cliente, tá? E aí o VW Play do T-Cross tem uma moldura do 25, tem uma moldurazinha ali diferente, mas é o mesmo VW Play. E tem uma possibilidade muito grande desse VW Play estar no próximo SUV, né, da Volkswagen que está para o segundo semestre. Então, que, que a gente tem muita possibilidade de negócios aí para essa central multimídia, tá? Ainda da Volkswagen são diversas outras centrais multimídia. Essa Composition Touch é a centralzinha de entrada, equipou e equipa ainda é, algumas versões, mas tem muito dela no mercado sem câmera, tá? Então, ativação de câmera nela a gente faz também. O Discover Media é aquela multimídia mais completa que espelha o GPS na tela principal. Então, tá aí desde os primórdios aí desses modelos, né, do Polo, Virtus, Nivus, T-Cross, versões Jetta e Golf também, com essa central multimídia, ativação de câmera também principalmente, mas tem várias outras funções, modo off-road, é, entre outros, tá? Mas principalmente ativação de câmera. Vocês vão ver que a gente vai falar aqui, quando a gente pega aí o que é mais relevante hoje, o que é mais relevante hoje, o que é mais fácil de vender, que você vai, que é mais simples, é ativação de câmera. Porque com essa lista aqui, e você é atento aí aos carros que estão entrando na loja, você já consegue atender de uma forma bem simples. Tá? Essa central multimídia aqui também, MIB2, tá? Modelos um pouco mais antigos. Temos no Jetta, temos na Tiguan, na Amarok também, ativação de câmera. O pessoal questiona de uma central que tem três botões, um pouco mais antiga, tá? Um pouco mais antiga. Vai estar em modelos Passat, New Beetle 2013, 14, Tiguan também, com três botões se não me engano. Essa tem uma entrada de câmera RGB. Costumes até ativaria, mas a gente tem dificuldade para estar encontrando essa câmera RGB. Então não está listada aqui, mas é bom vocês terem essa informação, porque uma hora ou outra vai chegar esse carro aí e vocês já têm essa informação. Tem três botões, dessa leva aí mais antiga. Normalmente a gente não vai encontrar câmera para ela, tá? Ainda aqui, um outro modelo presente no Gol, Voyage, Saveiro, Fox, Space Fox. Cara, essa multimídia equipou aí no final da última década vários desses modelos e tem muito no mercado e tinha muito sem câmera, tá? Se instala muita câmera, ainda tem muito faltando câmera ainda, tá bom? E ainda na Volkswagen, a turma agora mais recente tem essa demanda da Saveiro
para ativação da microchave para instalação do alarme, tá? Então, aí a gente fecha aqui o que a gente identificou como principal, que se vocês focarem para a Volkswagen, já é um bom ponto de partida e você vai estar atendendo a maior parte dos carros, tá bom? A gente vai agora para a Fiat. A gente fala dessa dualidade entre Fiat e Volkswagen na liderança, né? Então, Fiat Argo, um carro também com muito volume, versões sem câmera, né? Então, é uma demanda muito grande, tá? Até pouco tempo atrás estava na liderança. Ainda tem demanda. A expectativa é que esse carro, que 2026 seja o último ano dele, tá? Até adiantar um ponto aqui para vocês que a gente falou lá, logo em seguida que a gente terminou o último treinamento de câmera, tá? Na versão 2026 saiu trocaram a central multimídia, manteve essa tela, mas internamente trocou o fabricante da central multimídia, que agora é Motrex, tá? Continua fazendo ativação normalmente, tá? Só que esse modelo 2026 não está aceitando nenhuma câmera single end, tá? Então, somente sinais diferenciais. A gente está indicando temporariamente a utilização da RC-UC, confirma para mim, RC-UC, né? RC-UC, para estar fazendo a conversão do vídeo, tá? A gente já está produzindo uma nova câmera, um novo modelo de câmera, e que vai estar no mercado, que vai estar aí em breve disponível, tá bom? E essa câmera já vai atender esse carro, tá bom? Então, mas temporariamente, se vocês precisarem atender esse 26, utilizem a RCOC para fazer a conversão do sinal de vídeo, tá bom? Mas tem muita frota circulante de outros anos também, tá falando aí de 2000, se não me engano, 18 a 25 aí, né? Então tem muita frota circulante sem câmera. Ainda na Fiat, o Pulse também tem uma boa demanda de ativação de câmera, tá? A gente está falando de várias versões sem câmera, tá? Eu até fico observando na rua quando vê um carro desse, se ele tem ou não tem câmera, porque é uma janela para a gente poder trabalhar, né? Para a gente aqui, para vocês também, e a gente tem uma câmera específica e faz a ativação desse modelo, tá bom? Dentro da Fiat é um dos três mais importantes. E na Fiat a gente continua, né? Então a gente tem essa outra central multimídia aqui que está no Toro e na Estrada e no Mob, tá? Também ativação de câmera principalmente. E aqui tá faltando um outro cara aqui, que é uma tela um pouco maior da Fiat também, que está presente no. Acho que no. Tem uma outra. Eu vou confirmar, mas acho que tem uma outra tela um pouco maior também. Tem que confirmar se tem versões sem câmera, mas faz ativação também, tá? Acho que na Toro. Vamos para Citroën, tá? Citroën, a gente está falando aí dos modelos 2023 em diante, tá? Peugeot e Citroën com essa tela um pouco mais diagonal, mais widescreen, ativação de câmera também. A gente tem na Peugeot também essa mesma central multimídia. E um dos pontos o pessoal tem questionado bastante sobre a geração anterior, né? A geração anterior teve uma janela boa aí de mercado, que foi aí aproximadamente de 2018 a 22, né? De Peugeot e Citroën, tá? É, tem uma possibilidade grande, a gente está trabalhando de, em breve, estar liberando também ativação para essas versões anteriores, tá? Surgiu uma limitação que tinha, era a câmera, a gente está resolvendo a questão da tecnologia da câmera, então a gente vai conseguir grandes chances de disponibilizar para vocês aí em breve, tá bom? Está trabalhando nisso. Falando aqui agora de Chevrolet. Chevrolet foi o primeiro a ter uma central multimídia dessas mais sofisticadas num carro popular, né? Antes a gente tinha isso muito em um carro
de luxo. Estão falando ali por volta de 2012. A partir de 2012, a Chevrolet começou com essa central multimídia que trouxe o sucesso desses carros aí por um longo período, né? Então, muito no mercado ainda MyLink 1 e sem câmera, vários modelos ali, Cobalt, Onix, Prisma S10, Sonic, Spin, Tracker, MyLink 2 também, Customize faz ativação de câmera, já estou falando aí de 2015, né? Até por volta de 18 também, vários modelos com uma quantidade boa de carro no mercado. Vamos para Renault. Renault também é um modelo que esse média nave também foi logo depois da Chevrolet com o MyLink 1. Então tem muito carro no mercado, tá? Tem várias versões desse média nave, a gente fala aí média nave Evolution, também que a gente faz ativação de câmera e tem outras funções também, mas principalmente câmera, tá? E Renault, então, a gente fala de 3 gerações. A gente tem uma intermediária aí, por volta de 2020, 2021, que é aquele que tem ali o USB, e a gente tem aí uma versão mais recente, né, dos últimos 24, 25, também, que faz a ativação de câmera, tá? A gente não pode deixar de falar de Ford, que tem ainda muita frota circulante, tá? Então, a gente falando Focus Fiesta com essa central multimídia aí, é, Ford Ka e EcoSport, com variações do tamanho dessa central multimídia aí, mas tem 5.2, 2,5 e 3, tá? Também com vários deles, principalmente entre 2020 e 2021 sem câmera, tá? E também tem versões dele que toca vídeo do USB, tá? A gente faz também com Customize a liberação do vídeo em movimento, tá? Qual que é o objetivo da gente estar trazendo essa questão das centrais multimídias? Porque é uma forma que vocês vão identificar aí mais fácil quando tiver um carro na loja, né? Então, para a gente aqui, o conhecimento dessas centrais multimídias, como se diz, pelo visual dela e pelos nomes, é uma coisa mais tranquila. Imagino que para boa parte de vocês também que trabalham com que está no segmento há um bom tempo, então tem familiaridade de enxergar um camarada, uma multimídia dessa e detectar e saber qual que é, tá? Mas de todo modo a gente vai estar compartilhando esse material também lá no grupo. Então fica de referência para quem não tem tanta familiaridade como se diz, no cara crachá ali, você conseguir identificar uma central dessa e quando o cliente entrar aí você vai já ter uma ideia do que é possível fazer ali, tá bom? Ainda na Ford, a Ranger, né? Então a gente tem versões sem câmera, faz ativação, até o pessoal questionando se não ficava a tela cheia, né? Uma conversa do grupo essa semana, realmente não fica a tela cheia. A própria central multimídia já define a área pelo formato do vídeo e pela proporção, então ele fica mais na parte superior ali, faz ativação. E uma para ficar bem atento, porque é um carro de valor agregado, a câmera para o cliente ali é muito útil e é uma coisa bem não é tão significativo em relação ao valor do carro, né? Um carro aí já de bem maior valor agregado, tá? A gente tem vários clientes fazendo, inclusive fora do Brasil, fazendo grandes quantidades de ativação de câmeras. Um cliente tinha feito mais de 60 Rangers. Quando a gente falou lá de por que o Renegade está aí na segunda na segunda posição, né? Aí a gente vai para a versão PCD que vem com os comandos de volante desativados, tá? Então, principalmente ativação dos comandos de volante para instalação de central multimídia, tá? Quando a gente falou lá dos cabos OBD, uma dúvida que surge partindo do pressuposto que você já tem todos os cabos, né? Onde que conecta cada cabo, tá? Aquela mensagem que aparece inicialmente no Customize, quando você está no demo ali explorando uma função ou conectado no carro, e aí te mostra e fala que você precisa do cabo, e aí ela aparece lá onde conectar. Então, se você clicar ali, você já vai para um manual, que é de acordo com o carro, se é mob, se é estrada,
se é o próprio Renegade, ele vai te falar onde é que conecta aquele cabo. Por quê? A, tem Gateway SGW que está na parte do lado ali do porta-luvas, que está abaixo do painel, e tem carros que é no próprio OBD, tá? Então, a gente tem nesse material a instrução para cada uma dessas posições. Então, quando vocês tiverem essa dúvida, conecta lá no carro, abre esse manual que vai ter essa informação lá, tá? No caso do Mob Estrada, que é atrás do porta-luva, tem uma turma até que já consegue acessar sem desmontar o porta-luvas, porque dá para, pelo tato ali, desconectar os dois conectores e conectar novamente, tá? E até pelo furo ali, acho que da lâmpada que tem dentro do porta-luvas, tá? Então o pessoal aí do mercado já tá pegando essas manhas aí, não desce mais o porta-luvas, ajuda um pouco na agilidade. Ainda dentro dessas funções a gente tem para Toyota, tá? Toyota tem várias funções, mas eu vou trazer aqui para vocês uma que é bem útil, que é a ativação da microchave, tá? É, em alguns lugares a concessionária oferece isso, mas muitos de vocês estão em regiões, por exemplo, que não têm acesso à concessionária, então você fica com essa autonomia aí de fazer instalação de módulos de vidro sem depender é, sem depender do concessionário, que muitas vezes não está disponível na sua região, tá? Então, ativação da microchave para o Corolla e Corolla Cross. As funções que a gente enumerou como, vou falar assim, cara, seria aí o kit inicial, né? O básico. Chegou um carro desses aí, você já tem de cabeça ali que esse carro você consegue fazer. Mas tem muito mais, né? Tem muito mais. E aí a gente vai tentar dar uma pincelada para delimitar algumas coisas que para vocês poderem priorizar, tá? Vai dar para falar sobre tudo, né? Mas Volkswagen, tá? Jetta, Golf, tá? A gente está falando aí de até anteriores a 2018, tem várias funções de personalização. Mas quando a gente fala desses modelos que a gente está mais populares aqui, de 2018 a 24, a gente tem um leque muito grande de funções, tá? Então, porque a gente não tinha o bloqueio SGW e várias. Então, a gente está falando de varredura dos ponteiros para o painel, troca de cores, troca ali do limite quer dizer, do mostrador de velocidade, né? Os modos esportivos ali no painel, luzes pulsantes no start-stop, várias opções de luzes, tá? Então, quando você fala assim, cara, Volkswagen pegou 2018 a 24, pode ir que tem muita coisa de personalização. Quando a gente passa aí de 2024 em diante de 25, a gente tem um pouco mais de restrição, a gente continua programando as opções de central multimídia, ar-condicionado, então no VW Play a gente consegue, se for digital, a gente consegue adicionar as funções de ar-condicionado na central multimídia, alguns outros modos, logo de abertura, e também do módulo de aceleração e freio também. Então, são 4 módulos que você consegue programar ali, resposta do acelerador, algumas coisas de freio, de rampa, alguma coisa também. Então, que a gente tem nesses modelos mais recentes. Mas 18 a 24, cara, o leque é muito grande, tá? Vale a pena explorar, tá? Uma coisa que a gente observou é que mesmo a Volkswagen tendo adicionado o bloqueio nos modelos 24 e 25, algumas versões ficaram fora. E o Polo Track, que é um modelo que vende muito, ficou fora. Então todas as funções de central elétrica e até de painel, varredura dos ponteiros, continua funcionando para o Polo, tá? Nos carros que mais se vende. Tá? Nas outras marcas também, varia de marca para marca. Chevrolet não vá com expectativa de LED, de outras coisas, o foco é realmente somente câmera, atualmente para MyLink 1 e MyLink 2, mas Renault tem um leque de possibilidades, e Toyota e por aí vai. Então, vale explorar, tá? A gente mencionou que são mais de 1.000 funções. Então, falando aqui dessa janela de 2018 aí de Volkswagen, esse painel aqui é muito personalizável. A gente está falando ali do mostrador de velocidade, cores, logos, alerta de cinto de estacionamento, alerta do cinto de segurança de portas abertas e por aí vai, tá? Então vale explorar, tá?
Quando a gente fala das versões mais básicas, como o Polo Track e vários outros que tiveram aí ao longo desses 7 anos aí, né? Varredura dos ponteiros é uma coisa bem, é uma função bem requisitada que pode ser feita nesses painéis mais simples, tá? Aí falando aqui da VW Play, que você pode personalizar logo de abertura ali. No próprio VW Play, alguns modos ali que podem ser ativados também, tá? Qual que foi a ideia desse ponto? É a gente poder priorizar o que é certeiro e vocês poderem, pelo menos, ter esse norte de janelas aí do que poder explorar com cada uma das marcas, tá? Para poder fazer o melhor uso do customize que você tem aí e tá oferecendo da melhor forma para o seu cliente, tá? Nessa parte de explorar, né? É, como as funções são montadas de acordo com os módulos do carro e de versão para versão, pacotes, tem variação. Então, a gente tem o modo demo lá no app, né? Esse modo demo, o que que ele é? Cara, é um carro amostral, tá? É um carro que alguém conectou, a gente até mascara ali o número do chassi, tá? E tá com aquelas funções lá. Quando você arrasta para baixo, mesmo ali no demo, você já vê que as funções podem mudar, tá? Por quê? Porque de repente aquele que estava anterior era um VW Play e o outro é um Composition Touch. Aí de repente não vai ter mais bloqueio de vídeo, vai ter outra coisa. Qual que é a ideia ali? É dar uma referência. Cara, é uma referência. Algumas funções, com o tempo, vocês vão aprender que todo carro vai ter. Outras, nem todos, tá? E, e a prática é que vai ensinar isso daí para vocês, tá? Observando o demo, vai dar uma referência muito boa, tá? Mas você não pode garantir para o cliente que tem, a não ser que você já sabe que é o VW Play, e aí você sabe e tem certeza que vai ter, tá? Ou é com um painel tal e você já conhece e sabe que as funções que tem lá, tá? Agora, a forma certeira de você fazer, cara, conecta lá no Customize, conecta o Customize na porta OBD, né? E verifica as funções listadas, tá? Que vai ser certeiro ali para você estar oferecendo para o seu cliente, tá? A gente até acabou passando ali na prática, mas um dos pontos que tem aí de oferecer para o cliente é um botão que fica ali na tela principal, que você consegue fazer uma demonstração, ativar uma função e restaurar se você não conseguir fazer a venda, tá? Então, procurem sempre estar conectando, né, no carro do cliente. A gente sabe que nem sempre é possível, né? Às vezes a gente pega aqui o pessoal tirando dúvidas. Ah, o cliente me ligou perguntando, né? Aí, cara, aí nem sempre vai dar para confirmar a certeza, porque a versão do carro dele pode ser uma que tenha ou pode ser que não tenha para determinadas funções. Ah, é câmera? Certeza que vai ter, porque a gente tem para todos, né? Mas esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. A ideia aqui hoje para vocês era dar esse norte, tá? Não dá realmente para poder falar sobre todas as funções, mas a gente tem certeza que começando com a partir desse ponto aqui, né? Com essas informações e com os carros que chegam para vocês aí no dia a dia, já vai fazer uma grande diferença, tá? A gente até tem um material desse que a gente em forma de PDF, tá? Que a gente até recomenda estar imprimindo, porque, cara, chegou um carro, cara, faz um cara crachar aqui na central multimídia e confere as funções, confere se o carro tem câmera, se não tem, e o que você pode estar fazendo ali, tá? Então, da nossa parte aqui hoje era trazer para vocês essa informação, agradecer a dedicação de vocês e o tempo, né, para estar procurando conhecimento, para estar aprendendo. Da nossa parte aqui também a gente se esforça ao máximo para poder tentar que essa informação chegue até vocês, porque a gente sabe que chegando até vocês ela vai ser muito bem utilizada e vai ser muito bem útil, tá? Então, da minha parte, a gente abre aqui agora para perguntas, tá? É, e de antemão, deixando esse agradecimento por essa dedicação de vocês.
A gente colocou na inscrição, né, na entrada da chamada, na entrada do treinamento, vocês forneceram as informações para a gente vai estar fazendo aqui agora os sorteios, tá? De 3 Customize e 5 pacotes, né, Humberto? 5 pacotes de 10 créditos de acordo com a preferência de vocês, tá? Para quem ainda não tem o Customize, com certeza acredito que deva ter priorizado lá concorrer a um Customize e quem tem o crédito vai ser bem útil, né? Então, a Humberto vai estar fazendo aqui os sorteios baseado nos e-mails, já vai estar informando para vocês. E enquanto ele faz ali os sorteios, Humberto, antes dele, ele vai fazer na tela ali junto com a gente vai fazer ao vivo aqui, mas antes disso, é, colocar para vocês, a gente tem falado lá no grupo sobre o desenvolvimento de uma nova interface de volante, tá? Esse processo está bem avançado, na verdade está praticamente finalizado. A gente vai estar fazendo o lançamento desse produto, tá? No dia 4 de junho, tá? E esse produto foi baseado aí na opinião de vocês, né? A turma que colaborou lá com a gente, lá compartilhando informação e colocando opinião, tá? É um produto que a gente está muito animado em compartilhar com vocês porque a gente tem certeza que vai mudar completamente a forma como se utiliza a interface de volante e o resultado e a facilidade de instalar centrais multimídias e em um produto universal, tá? O que eu não posso adiantar muito para vocês, mas o que eu posso adiantar é que a gente vai estar abrindo hoje, tá? As inscrições para esse lançamento, tá? É, a gente vai dando umas palhinhas para quem já tiver com a gente, já tiver inscrito, tá? O que eu posso adiantar para vocês é que vai mudar completamente a forma como se instala centrais multimídias, vai baratear e num produto universal que você vai facilitar demais a instalação de qualquer central multimídia que você quiser em qualquer carro e ainda com configurações do carro na própria interface e várias outras coisas que a gente vai apresentar para vocês aí no dia 4/6. Então, quem, quem quer estar por dentro e, como se diz, fazer parte dessa mudança que vai acontecer nesse mercado de interface de volante, não deixa de fazer a inscrição, porque vai valer muito a pena. A gente está bem ansioso, a gente queria apresentar e já falar de tudo agora, mas tem várias etapas e vários passos, a gente vai estar confirmando cada um e passando as informações para vocês. E quem tiver já com a gente inscrito vai ter acesso aí em primeira mão a essas informações e tem certeza absoluta que depois que vocês utilizarem essa nova interface de volante, as outras vão. Vocês não vão querer utilizar nenhuma outra, tá? Vai ficar muito mais simples, tá? Vai ser um produto que, da mesma forma como a gente fez com o Customize, é uma peça que vai estar atualizada o tempo inteiro, recebendo mais carros. Não vou falar mais, né? Porque senão eu vou acabar contando tudo, tá? Mas a gente vai colocar o link no próprio grupo aqui, no próprio treinamento e também nos grupos para vocês já se inscreverem. A gente conta com todos vocês lá, todos vocês que utilizam interface de volante precisam conhecer esse produto, tá bom? Humberto, pronto aí? Humberto vai sortear então primeiro os 3 customize, tá? Tá. Então é isso, gente. Para a gente ser justo com quem está aqui, a gente vai fazer baseado na entrada da live, mas para quem está aqui com a gente acompanhando, então a gente confirma aí se você está presente. Se você não tiver, o Humberto faz um novo sorteio e a gente vai prosseguindo até finalizar. São 8 sorteios, então, né, Humberto? Ok. Então, primeiro customize. Patrick Reis, pode abrir seu microfone. Patrick. Então tem um tempinho ainda, Patrick, antes de sortear os 3 aqui, você tem um tempinho para aparecer ainda. Sorteio o próximo, Humberto.
Vinícius. Ponto ati. O seu e-mail aí. Se manifeste aí. Ah, o pessoal não tá querendo o customize, não. Vai sortear o terceiro. Gary Soares. Vocês três estão em tempo ainda de abrir o microfone aí para se manifestarem, para a gente confirmar, senão a gente precisa sortear para quem está presente. Pode- Opa, já saíram? Então vamos seguir. Tá? Pode fazer para manifestar nos comentários. Vocês conseguirem acompanhar aí pelos comentários. Talvez ele não saiba como utilizar a abertura da câmera ali. Vamos para o próximo, eu vou sortear o próximo. Tá, alguém abriu, controlei, Humberto, alguém abriu o microfone e já fez uma pergunta, mas deixa só a gente fazer o sorteio, a gente faz rapidinho, aí a gente abre para as perguntas, pode ser? Só pra gente não atrapalhar o processo aqui. Se conseguir identificar aí, Humberto. Gary, o pessoal conseguiu confirmar que você tá aí, talvez você tá tendo dificuldade para abrir seu microfone. Você clicar aí no microfone. Conseguiu aí? Não, show então. Então é ser um customize, tá bom? Próximo aí, o Vinícius, o Patrick. Então já vai pro próximo. O Gary, do Gary tá garantido. Como que é aí, Marco? GD Acessórios Automotivos. Abre aí seu microfone, que o customize é seu. É só clicar no microfone aí. Ó, ok. Humberto conseguiu confirmar então, né? O pessoal tá confirmando aqui. Você conseguiu abrir seu microfone aí? GD Acessórios. É isso aí, Humberto. Então confirmou então. Então, o customize é seu então. Então, o último agora. Pessoal, o outro pessoal fecha o microfone enquanto o pessoal finaliza a chamada aqui. Perfect som. Só manifestar aí, o customize é seu. Perfect filme. Ah, é seu então. Fechou então. Pessoal, essa turma pode chamar a gente. A gente vai pegar as informações para estar fazendo o envio para vocês o mais rápido possível, tá bom? Agora a gente vai fazer o sorteio então de 5 pacotes de créditos para a turma que confirmou aí que já tem um customize, vai ganhar aí pacote de 10 créditos, que é praticamente o valor de um customize até bem semelhante ao valor de um customize, tá bom? Primeiro nome, Liderson, tá aí? Confirma pra gente, você vai fazendo aí, Humberto. E aí o pessoal vai manifestando. Se chegar ao final de 5 aqui, a gente vai abrindo outro. Liderson presente, já é dele. Fábio 147. Manifesta aí também, vai sorteando outro, Humberto. Mais dois. Fabrício e J. Leonel. Então, ó, voltando aqui. J. Leonel presente. Fabrício. Ficou faltando o Fabrício e o Fábio, né? Fabrício e o Fábio. Sorteia mais dois, então. Ó, Fábio presente. Já confirmou o Fábio, então faltando só o Fabrício. Ó, Fabrício também já lá. Então fechou então. Então,
Deu 5 aí, Humberto? O último aí agora, né? Andim Primo. Confirma que tá e os caras então dos créditos estão ligeiros, hein? A gente só tem a agradecer vocês aí pela A gente só tem a agradecer vocês aí pela dedicação, tá? Por estar dedicando esse tempo para estar aprendendo mais, tá bom? Não, beleza, a gente conseguiu confirmar todos aí então. Só entrar em contato com a gente, só entrar em contato com a gente pode ser pelo. Se, se vocês não tiverem no. Se vocês não tiverem no grupo do Customize, a gente vai colocar também nesse treinamento aqui agora o link para poder estar entrando no grupo do Customize, tá? E aí você pode estar chamando a gente, tá? Login você vai identificar a gente lá, a gente vai colocar os contatos também no próprio grupo. Você pode estar chamando a gente para a gente estar pegando os dados para estar fazendo envios e estar colocando os créditos aí pelos e-mails. Se for esses e-mails a gente conseguir localizar ali, a gente já coloca automaticamente. Se a gente não conseguir, a gente aguarda o contato de vocês, tá bom? Para quem ganhou os créditos aí. Para quem ganhou os customizes, os dados de endereço para a gente estar podendo fazer os envios, tá? Então, gente, a gente abre agora para perguntas, tá? A gente não vai estender muito, mas quer responder algumas perguntas. Abra o microfone, quer dizer, levanta a mãozinha aí, o Humberto vai controlar ali para a gente quem tá na sequência para a gente poder tá respondendo vocês, tá bom? Roberto Lira, pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Roberto, Roberto Lira, pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Stop Car. Stop Car tá aqui, ó. Só abrir o microfone, Stop Car. Ó, então o Roberto se manifestou, deixa só o Roberto fazer a pergunta dele, aí em seguida o Stop Car já faz a dele, pode ser? Roberto, você então. Tranquilo. Não, Hyundai não. Hyundai não tem, não, não temos funções e não tá no não está nas prioridades por não ter tantas funções para ativar. Se vocês tiverem conhecimento de alguma coisa que for relevante, traz para a gente que a gente analisa. Não é complicado de adicionar Hyundai, mas a questão mesmo é da quantidade das funções que são relevantes, tá? Tá bom? Aí a gente atende com interfaces de câmera, já que o processo de câmera lá, por exemplo, que é o mais relevante, não é por codificação, tá bom? Então, Stop Car, obrigado pela pergunta também. Stop Car, então, boa noite. Virtus, sim, tá. Sim, sim, o que que acontece? Essa função de luzes traseiras, para alguns carros, ele tinha alguma restrição, tá? E possivelmente para esse carro, alguma variação tem restrição, ela foi desabilitada. Mas se você tiver com o cliente, você pode chamar a gente ativa na hora, você coloca do jeito que você precisa colocar, tá bom? Isso. Você pode chamar, só chamar a gente que a gente coloca na hora para você, tá bom? Tá bom? Por nada. Lígia, Lígia é você, pode abrir seu microfone. Ó, a Lígia tá aqui, só abrir seu microfone, Lígia. Vamos colocar então para alguém fazer outra pergunta enquanto a Lígia se organiza lá.
Da Mata Acessórios. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Pode fazer sua pergunta. Tô te ouvindo bem. Cara, Peugeot dá para analisar sim, dá para analisar outras funções sim, tá? É, a gente tem lá no próprio grupo um link para a gente estar sugerindo essas funções, tá? Se você tiver sugestões já de itens que você conhece e sabe que é possível fazer com outras ferramentas, a gente pode estar analisando sim, tá? Sim, a gente tem no radar aqui Nissan e Mitsubishi, porque a gente tem conhecimento de que tem sim algumas coisas relevantes, tá? Tá bom? Obrigado, obrigado. Ah, tá. O Humberto vai disponibilizar aí também esse link que está no nosso grupo lá, mas para vocês fazerem sugestões, tá? Então, quem está inscrito, quem está no nosso grupo de avisos, a gente ainda não está no grupo do Customize, né? Que vai estar começando agora, né? Que estava procurando essa informação, ou quem já utiliza, mas porventura ainda não está lá no grupo que o pessoal compartilha bastante informação, a gente vai estar disponibilizando o link também no grupo de avisos, tá? Para vocês entrarem lá, que aí lá a turma compartilha bastante informação e se ajuda, e a gente também está procurando atender da melhor forma lá, tá bom? Fernando Magela, pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Boa noite. Cara, você vai precisar de participar do nosso treinamento, do nosso lançamento da interface de controle de volante, porque parece que você está adiantando você está sabendo de alguma coisa que a gente não sabe, tá? A gente vai disponibilizar o link aí, faz a, faz sua inscrição lá, a gente vai começar a soltar alguns teasers, algumas apresentações lá, e tem coisa que vai nessa linha aí, tá bom? Aham, é. Um dos. Nesse treinamento a gente vai falar um pouco disso também, que a gente vai estar compilando, pelo menos em relação à interface de controle de volante, a gente vai estar levando isso num nível bem mais detalhado e vai ficar de acesso bem fácil. Então, essas informações que o pessoal vai contribuindo e que a gente está trabalhando aqui para compilar também, a gente vai disponibilizar isso em relação às centrais multimídias, em relação aos carros, no próprio produto, tá? Vai ficar bacana, já vai ajudar, já vai evitar, pelo menos em relação aos pinouts dos rádios, e a gente está falando pinouts não só de Redcam para instalação da interface ou os pinos dos analógicos, mas disponibilizar para vocês ali os pinos de alto-falantes, todos, ACC, iluminação, é, porque a gente sabe que na hora que você vai fazer essa instalação ali, você precisa de todas essas informações, tá? Então a gente está trabalhando nisso aí, tá bom? Realmente é bom dar uma repassada lá, porque sempre tem informação útil, né? O que a gente faz? A gente tenta compilar algumas coisas e deixar pinado, tá? Mas se você está procurando alguma coisa, vá nas mídias do grupo, você já vai encontrar muita coisa. E se você fizer uma busca, por exemplo, também, uma coisa que a gente recomenda, né? E está até nas descrições do grupo, antes de fazer a sua pergunta, faz uma busca com a sua pergunta no grupo, que possivelmente tem a resposta lá.
É, essa daí. Talvez vai ter algumas respostas lá. Aham. Não, mas é bem observado, bem observado. Tá? Obrigado. Opa, Wellington. Opa, bom demais. Cara, vai estar colocando, né? É. Tá no nosso radar também. A gente não tem. Uma das coisas que acontece é que, por exemplo, Volkswagen agora e tem algumas versões com bloqueio, mas tem várias funções ainda, vários módulos que estão livres, né? O que acontece com o BMW e Mercedes é que a janela é menor. Eles bloquearam isso há mais tempo. Então, quando a gente entrar e fizer esse desenvolvimento, a gente vai cobrir ali uma janela pequena, principalmente Mercedes, que é mais curta ainda, fecharam antes, tem bloqueios online, e mesmo em BMW tem uma janela ali, mas é uma janela curta, tá? Tá no nosso radar para a gente poder trabalhar. A gente vai adiantar algumas coisas, algumas outras coisas primeiro, porque as, umas coisas que vão ter mais volumes e que vocês vão ter mais volumes de carros atendidos. É um caso, por exemplo, dessas funções para Peugeot e Citroën. Mas a gente tá nas nossas listas e tem muita gente que posicionou em relação a isso. A gente considera sim. Até já começamos algumas coisas em relação a BMW, Mercedes, mais antigas, tem a ativação de auxiliar, algumas coisas ali nos carros de 2012 a 15, tá? Que são até simples de adicionar, que a gente pode estar adicionando sim, tá? Sim, fluência sim. Tendo essa fluência é bem tranquilo porque a gente já está com a marca adicionada e vários outros modelos, então a gente consegue sim. A gente não tinha conhecimento de versões sem câmera, mas tendo essa informação a gente consegue adicionar sim, com facilidade. Aham. Não, se tem versões sem câmera, a gente consegue fazer lá com facilidade, tá? Tá? Boa dica. Do Polo, né, tem lá o delay da aceleração, né, que seria alguma coisa semelhante a resposta da aceleração, na verdade, semelhante ao que o Shift Power faz. Ele faz em menor nível por code, mas já ajuda um pouquinho, tá? Esse aí está disponível para tá e continua ainda com um cabo OBD VW para toda a linha Volkswagen. O outro que você tinha perguntado da câmera frontal da Ranger. A gente tem uma interface para câmera frontal. Em relação à ativação de um recurso da própria central multimídia, a gente precisa verificar, porque até onde a gente viu, ela parte da versão que tem a entrada de câmera traseira e depois ela já parte para uma 360, tá? Então a gente precisa analisar se é possível alguma coisa em termos de ativação só para a câmera frontal que a gente não tem conhecimento, tá? A gente pode verificar sim. De antemão, temos a interface de câmera para estar colocando câmera frontal lá, tá? Respondi a sua pergunta. Mas mais uma pergunta, pessoal, e a gente encerra, que a gente já passou aqui um pouco do horário para vocês poderem todos também descansar também. Dancar Acessórios. Pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Opa, tô ouvindo você. Sim, sim, beleza. Pode fazer sua pergunta.
Certo. A gente pode olhar assim, a gente pode olhar assim. Normalmente esses carros são mais tecnológicos, pode ter alguma coisa por via de coding ainda. A gente não tinha conhecimento de versões sem câmera, mas a gente pode olhar isso sim, tá bom? Tá? Não, você tá certo, você tá certo. É o MyLink 3, então, que é aí de 2019, 19, né? De 19 em diante, que é o MyLink 3, a gente teve a ativação dele no Customize por um tempo, tá? E a Chevrolet fez uma mudança e bloqueou os acessos a essa programação. E agora está bem restrito, a gente não consegue disponibilizar isso para vocês agora, tá? Mas a gente está buscando, continua buscando alternativas aí para conseguir restabelecer isso, que era uma das funções muito úteis, porque tem um volume muito bom de Onix sem câmera, e isso ajudava bastante para não depender da concessionária, mas infelizmente hoje tá sendo feito somente ativação pela concessionária, tá? No Customize não está funcionando, tá? A gente trabalha para restabelecer. O que a gente conseguir, como se diz, a gente vai ativar, a primeira coisa é avisar vocês aí. Não, tranquilo. Sim, você fala do Hyundai, do HB20, que você precisa ter o estoque da interface, né? Realmente a gente entende essa e tudo que é possível a gente está levando para o Customize, a gente faz, inclusive tirando de linha produtos nossos, de interfaces de câmera, porque a gente entende que é por aí, né? Que vai simplificar para vocês, vocês vão conseguir fazer mais vendas e depender menos de investimento. Mas em alguns casos, a gente vai pegar aí dessas montadoras coreanas e japonesas, a gente fala aí de Toyota, Nissan, alguns modelos da Nissan, não, a ativação que os caras fizeram não é por coding, tá? Então é uma coisa física, é um chicote, é uma pinagem, então vai passar e a gente ainda vai ter ainda para alguns carros esses produtos que são as interfaces de vídeo, tá bom? Gente, gente, agradecer mais uma vez, a gente vai encerrar com as perguntas. Se tiver mais alguma pergunta, deixa pra gente aqui, a gente vai deixar ainda lá no grupo, pode colocar lá no grupo, tá? Mais uma vez, agradecer a dedicação de vocês, a gente sabe que não é fácil, vocês trabalham, a gente trabalha, tá cansado, mas dedicar esse tempo para a gente poder estar aprendendo, para poder estar trazendo esse conhecimento, levando para vocês, né, e vocês aí absorvendo esse conhecimento para estar utilizando no dia a dia. A gente continua à disposição lá no grupo do Customize. A gente vai colocar o link para quem não está lá, tá? Então, se tiver mais alguma questão, pode estar colocando lá para a gente e a gente fica sempre à disposição. E à medida que a gente tiver a oportunidade de trazer para vocês esses treinamentos, de fazer lançamentos igual a gente vai fazer no próximo mês, a gente conta com essa dedicação aí de vocês também para estar indo atrás dessa informação e a gente está conseguindo fazer essa ponte para o que a gente desenvolver junto aqui com a cooperação de vocês, né, com muita informação de vocês, com as dúvidas de vocês, com as demandas de vocês, a gente ter esse canal, acho que é uma possibilidade única, assim, poucos segmentos têm isso, né? Da indústria, a gente tem uma cadeia, tem distribuidor, mas a gente poder estar falando com a loja diretamente, acho que é uma oportunidade única e a gente precisa de usar da melhor forma. Então, vocês estarem comparecendo a esses treinamentos é bem importante, porque vocês estão com a informação aí em primeira mão para poder utilizar no dia a dia. Mais uma vez, muito obrigado. Então, a gente encerra por aqui. Até mais e bom descanso.